Esse é o episódio 10 do Oi Talks. Hoje nós temos um convidado especial, direto de Sunshine Coast, Alvi Oliveira, mortgage broker aqui na Austrália, criador do Investindo na Austrália e também Capta Financial. Se você chegou de paraquedas aqui, meu nome é Priscila, moro na Austrália desde 2014, sou agente educacional e criadora do Oi Austrália, uma das principais fontes de informação para brasileiros que desejam morar na Austrália ou já estão na Austrália. Fomos pioneiros em falar sobre gravidez no intercâmbio, fazer tour por escolas pela Austrália e também fomos os primeiros a falar sobre vistos para emigrar na internet. Mas chega de enrolação, porque o bate-papo de hoje está muito rico de informação para você que deseja comprar casa própria na Austrália, seja para morar ou para investir, e também com muita inspiração com o Alvi. Nosso convidado mora na Austrália desde 2016. Antes disso, ele morou 10 anos nos Estados Unidos, então já fazia 10 anos que ele morava fora quando ele se mudou para a Austrália. Eu conheci ele logo que ele chegou na Austrália, ele e a esposa dele, Priscila, quando a gente morava em Sydney. E depois de mudanças, filho, nós vamos bater um papo e trazer para você muita inspiração e informação, porque ele já ajudou mais de 800 famílias brasileiras a conquistar o sonho da casa própria aqui na Austrália. Este ano, o Alvi recebeu o prêmio de melhor broker do ano, o maior reconhecimento da área aqui na Austrália. Sejam todos bem-vindos ao episódio 10 do Oi Talks. Alvi, mais de 800 famílias sendo ajudadas aqui na Austrália através da Capta, através do trabalho do Alvi e da equipe. Alvi, seja bem-vindo ao episódio 10 do Oi Talks. Muito obrigado, hein, Pri? Parece que foi ontem que a gente se conheceu, né? Acho que 2016, lá no iniciozinho de tudo. Quem for procurar aí nos arquivos, encontra nossos primeiros bate-papos, né? Sim, já tivemos um vídeo com o Alvi há um tempo atrás, um vídeo também muito valioso, com muitas informações para vocês, mas hoje a gente vai falar mais sobre a história dele, que já temos uma história mais densa para conversar, desde quando a gente Mais conversou longa. daquela outra vez, não é mesmo? Uhum. É verdade, é verdade. Se passou um tempinho, alguns cabelos brancos e filhos a mais, né? Algumas mudanças de cidade, né? É verdade, é verdade. Alvi, vamos começar do início? Bora. Por que a Austrália? Por que você e a Pri vieram para a Austrália em 2016 e por que escolheram a Austrália? Tem alguma razão especial por essa escolha? É muito interessante, né? A gente saiu do Brasil, eu saí no finzinho de 2005, a Pri já no início de 2006, a gente foi para os Estados Unidos, onde a gente morou 10 anos e, infelizmente, por conta das transições de visto, nos vimos numa situação que a gente tinha que decidir e definir para onde ir. Depois de experimentar morar fora, saber, entender as diferenças de um país de primeiro mundo para o Brasil, e ter, basicamente, eu saí do Brasil com 21 anos, né? Ter minha vida adulta toda fora, bateu um certo medo ter que retornar ao Brasil. Então, lá dos Estados Unidos, eu comecei a fazer uma análise de, olha, quais são as opções que potencialmente vão nos dar uma residência permanente, não com facilidade, porque nada nessa vida é fácil, mas com um pouquinho mais de clareza, porque na minha cabeça, eu com 32 anos, já não queria mais errar. E na época eu já trabalhava como mortgage broking, então a ideia era entender, ok, se eu puder ir para um país onde mortgage broking é uma profissão possível, ótimo, mas eu preciso de plano A, B, C, D. E aí a gente começou a analisar, dentro dos países que existiam mortgage broking, o que sobrava. Então veio o Canadá, Portugal, Nova Zelândia e, eventualmente, a Austrália. E por eliminações, a Irlanda também. E por eliminações de clima, a gente acabou vindo para a Austrália, que tem esse grande problema que é do outro lado do mundo, mas do ponto de vista climático era o que mais se adequava ao que a gente tinha. E a ideia era, já que vamos para a Austrália, vamos para a cidade que mais tem oportunidades. E aí, naquela época, naquele momento, não necessariamente oportunidades de visto, mas oportunidades de trabalho, que era Sydney. Então, esse foi basicamente
tentando resumir bastante todo o processo de definição de que país a gente iria emigrar. Uhum. E correspondeu às expectativas? Não, Pri, você acredita? O início foi bem difícil. Eu A lembro. gente chegou, Eu nossa, foi lembro duro. A Pri sofreu no início, principalmente, né? Mais Foi, que você. foi. É muito interessante porque eu costumo dizer que a gente teve oportunidade de recomeçar de novo, né? E aí, erros cometidos no passado, a gente teve a oportunidade de não fazê-los aqui na Austrália. Mas, ao mesmo tempo, não é que a gente estava vindo do Brasil para a Austrália, a gente estava vindo de um país de primeiro mundo para outro país de primeiro mundo. E a gente morava em Orlando, onde tudo é muito organizado, estruturado, novinho, mágico. E aí a gente chegou com 8 malas em Sydney, onde tudo é mais velho, caótico, né? É uma cidade grande, é bem diferente, com muito trânsito, bem diferente do que a gente estava acostumado. A gente saiu de uma casa de quase 200 metros quadrados para um apartamento de um quarto de 40 metros quadrados, né? Então foi tudo muito diferente do que a gente imaginava que ia ser esse país de primeiro mundo com o que a gente encontrou. A gente saiu de tecnologia, internet, tudo na mão para Sydney 8 anos atrás, que não era bem assim. Uhum. Foi duro. E quanto Mas foi tempo um duro levou? diferente. Foi um duro diferente. Perrengue chique, um perrengue chique. Um perrengue chique. Quanto tempo levou assim para vocês se adaptarem? Porque muita gente acha que até vindo do Brasil, né, que a adaptação vai ser ali. Cheguei no aeroporto, virou chavinha, nova vida, me adaptei. Você lembra? A gente tinha algumas diferenças do intercambista, vai, que começa do zero. A gente já falava inglês, então a gente saiu de uma situação onde a gente já falava inglês, chegando aqui já falando inglês. Eu lembro que eu fiz o IELTS, a nossa consultora do intercâmbio falou, então, desculpa te falar, mas a universidade pediu para você fazer o IELTS. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. E aí paguei e fui fazer no dia seguinte. E ela ficou desesperada, porque, Alvi, como assim? Você não vai estudar? Eu digo, mas eu falo inglês, não precisa, né? Então foi muito diferente a nossa chegada pro que normalmente as pessoas experimentam quando chegam. Eu tive muito mais dificuldade na transição de certas palavras ou certas estruturas de comunicação do que propriamente dito falar inglês ou não. Outra coisa é que a gente também já estava acostumado a morar fora, por mais que fosse próximo ao Brasil, a gente já morava fora, então a gente já estava acostumado com a nossa rotina de meio que tentar resolver as coisas e prioridades. Então, para a gente se acostumar, foi muito mais aceitar que os Estados Unidos tinha ficado no passado e aceitar esse novo projeto. Uhum. E eu acho que a Austrália, ela tem muito mérito de como ela me abraçou, de como ela abraçou não só a gente como pessoa, do ponto de vista do imigrante se sentir muito à vontade aqui, mas do ponto de vista profissional também, as coisas foram caminhando muito naturalmente. Então eu lembro que um ano depois, exatamente um ano da data que a gente chegou, a gente estava no Opera House comemorando o nosso visto de trabalho, né? Então isso tudo a gente parou e pensou, nossa, realmente é uma outra vida muito diferente que nos espera aqui. Um ano, eu diria que foi o tempo que demorou para a gente aceitar. E esse primeiro ano foi no visto de estudante, certo? A gente passou um ano, eu cheguei na Austrália no fim de março, em outubro estava sendo feito o pedido do visto de trabalho e em março do ano seguinte o visto foi aprovado. Mas sim, a gente chegou como estudante. Uhum. Um processo que estava demorando tanto nos Estados Unidos e quando vocês viram um ano depois, já estava É como eu disse, para mim não é fácil. Não acho que a gente precisa deixar claro isso. A vida não é fácil. Mas eu acho que a clareza das regras, tirando as épocas que o governo muda essas regras, a clareza dessas regras são mais
exatas assim, né? E aí fica mais fácil planejar. Com certeza. Alvi, e você disse que começou a trabalhar como mortgage broker ainda nos Estados Unidos. E aí, quando E chegou aqui, já como foi toda essa transição? Como que surgiu o mortgage broker na tua vida? Você já pensava em usar essa profissão como uma forma de trabalhar em outros países? Ou naquele primeiro momento era só Estados Unidos? E aí, quando você chegou aqui na Austrália, eventualmente trabalhando na profissão? a ideia, assim, de fato, era buscar se eu pudesse seguir essa profissão de mortgage broking aqui na Austrália, mas a gente não sabia se isso seria possível. O mortgage broking não era uma profissão que estava na lista onde eu iria conseguir esse processo sem depender de um empregador. Então, necessariamente, a gente precisava de um empregador para linkar para o mortgage broking. Então, o plano A, na verdade, era TI. O meu visto de estudante foi um bachelor em programação, em TI, né? Exato. E aí, quando eu cheguei aqui, nós mandamos muitos currículos. Muitos. E, infelizmente, a gente não tinha nenhum retorno. Então, eu já estava meio que, não perdendo as esperanças, mas tentando buscar alternativas de trabalho e entendendo que talvez trabalhar com financiamento imobiliário talvez demorasse mais um pouco. Mas a vida e as oportunidades que às vezes aparecem para a gente é muito interessante se você não está aberto, né? E teve um aniversário de uns amigos no sul de Sydney, num bairro chamado Caringbah, que na época... Hoje em dia tem muitos brasileiros ali na região, mas não tinha tantos lá em 2016. Tinha aniversário da amiga da irmã da minha esposa, de faculdade. E eles nos convidaram. E a gente tinha um mês, basicamente, de Austrália. E nesse aniversário, o marido da amiga dela tinha um primo que era mortgage broker. E na época estava se separando do sócio e precisava de alguém para entrar ali na parte de suporte e eventualmente seguir, né, a carreira. E ali eu digo, olha, eu acho que seria uma oportunidade interessante. E foi nessa entrevista que eu consegui meu trabalho e dali para frente as coisas foram acontecendo. Tava no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, da hora certa, com a preparação certa. Teve um pouco de sorte, mas é importante você estar aberto, porque vai que se você não tivesse pronto, né? Como funcionaria? Sim, se você não tivesse iniciado uma conversa e falado, né? Ah, eu Isso, trabalhava com isso lá isso, nos Estados Unidos. isso. Porque, na verdade, a conversa com ele, em nenhum momento ele introduziu falando que o primo dele era mortgage broker. Ele começou a perguntar, né? Fazer questionamentos do mercado, como era lá nos Estados Unidos, o que é que eu imaginava que seria aqui. E aí, no final do aniversário, que ele me deu o cartão do primo, né? E hoje eu sei que pro primo dele, ele falou, olha, eu conheci um cara hoje, ele acabou de chegar, mas tem algo sobre ele, dá uma entrevista para ele. E aí foi assim que eu consegui meu primeiro emprego já na área e fiquei 4 anos nessa empresa. Nossa, muito legal. É. E quando você estava nessa empresa, você já trabalhava com brasileiros? Em que momento que surgiu aquela ideia de vou focar na comunidade brasileira, vou ajudar os brasileiros? Eu lembro até hoje, quando a gente foi lá no escritório, não sei se você lembra, que você Uhum, foi dar uma aula, né, para mim, para o Lindomar. Vou uhum. explicar para vocês o que é mortgage broker. E aí a gente sentou Isso. lá no escritório em Bondi e É, você explicou para a gente como funcionava o trabalho, o que você é. fazia. E naquela época, você já pensava, vou trabalhar com a comunidade brasileira? Como que surgiu essa ideia? Muito bem. Essa é uma boa pergunta. Nos Estados Unidos, quem que era o meu público? Quem que era o meu cliente? Nos Estados Unidos, o meu cliente era o brasileiro que morava no Brasil. Então, ele não era o brasileiro que morava nos Estados Unidos. Ele era o brasileiro que morava no Brasil e queria dolarizar seu patrimônio comprando imóveis financiados aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei na Austrália,
ou em Sydney, vamos lembrar que eu cheguei em Sydney, né? Quando eu fui fazer uma pesquisa de mercado inicial, o ticket médio de Sydney, comparado a um ticket médio de Orlando, naquela época, era 5 a 6 vezes maior. Então, quando a gente falava ali de um imóvel médio em Orlando de 200, 250 mil para ter uma boa casa, não se via nada já naquela época inferior a 800, 900 mil em Sydney. Então, esses valores, ainda mais quando se colocava em dólar, gerava-se na comunidade brasileira meio que uma sensação de, olha, esquece, é impossível comprar imóvel, né? E isso foi o feedback inicial que eu cheguei com ali aquele ciclo de estudantes que eu tinha e eu perguntava, né? E aí, gente, é isso que eu faço, o que vocês acham? E eu lembro no churrasco em Bondi, que eu contando ali para os brasileiros o que eles achavam, se dava, e os próprios brasileiros falavam, esquece, brasileiro na Austrália só quer fazer churrasco e comprar, fazer coisas erradas. E aí eu digo, nossa, né, fiquei bem preocupado. Então, quando eu entrei, na verdade, para trabalhar na Kane Financial, que era a empresa anterior, a minha ideia era mesmo focar no mercado australiano. Só que à medida que eu fui entendendo as diferenças do processo de financiamento imobiliário na Austrália, eu comecei a entender que talvez o que estava faltando era a explicação para a comunidade brasileira de como que funcionava esse caminho. E foi aí que eu digo, olha, talvez se eu conversar com alguns contadores e eles passarem para os clientes deles que é possível, talvez a comunidade brasileira seja ali um cliente viável. E aí foi quando eu comecei a falar um pouco mais a fundo e, de fato, o feedback, com pouquíssimas exceções, era que eu não deveria estar focando nessa comunidade, que era uma comunidade muito difícil de trabalhar. Esse feedback, infelizmente, seguiu existindo até que teve uma contadora que falou, não, Alves, vamos conversar. E ela, muito solícita, começou a me encaminhar alguns clientes para eu conversar. E um deles foi lá no escritório, como vocês, e depois que eu conversei, expliquei tudo, ele falou, Alves, muito legal tudo isso que você está falando, mas então mas eu não te conheço, nunca te vi, nunca ninguém me falou de você, eu tô um pouco apreensivo. E nessa época eu falei, tá aí, você tem razão. Então eu criei o portal Investindo na Austrália como ferramenta para divulgar, né? Para divulgar para a comunidade brasileira que era possível. E dali a gente iniciou todo um processo de educação, de seminários, de webinários, de vídeos, para que a comunidade começasse a entender que era possível comprar o primeiro imóvel. Uma das coisas que eu observei lá atrás era o potencial da comunidade brasileira, né? Porque aí a gente consegue comparar. Como eu tinha acesso a números da comunidade australiana e números da comunidade brasileira, de renda, inclusive. Para mim, não fazia muito sentido o brasileiro dizer que não dava para comprar, se às vezes esse australiano que estava numa situação pior estava comprando. Né? Então, para mim, eu comecei a enxergar que aquela comunidade brasileira era muito rica, muito inteligente, muito capacitada, né? E que o crescimento profissional era muito real. E isso a gente consegue ver. Eu tenho clientes que eram... em 2016 trabalhavam em café e hoje são engenheiros e ganham aí, né, alguns dígitos a mais. Então a gente conseguia enxergar que talvez a barreira de fato estava na residência permanente e não se eles poderiam ou não comprar. Então sim, muita coisa mudou. E eu acho que além dessa barreira do visto, é o medo do desconhecido, né? Estou em um país novo, Sim. Não sei as leis, vou pegar um financiamento de uma casa. Então era muito do desconhecido. E você foi certíssimo em criar o portal e trazer educação em português para quem estava aqui, porque não era mais desconhecido, né? Passou a ser um assunto em que não existia antigamente nas rodas dos brasileiros e que agora é super comum. Nossa, todo lugar que eu vou,
Não sei se é porque eu É, também estou em outro momento da vida na Austrália, mas isso, todo isso. lugar que eu vou sempre tem esse assunto de comprar casa, comprar um imóvel na Austrália. É. Até porque com os problemas de aluguel, as pessoas ficam precisando ter uma solução Uhum. para algo mais permanente, né? Puxa, meu Deus, estou tendo que me mudar, o aluguel está subindo, o que que eu... Às vezes o problema não é nem o aluguel subir, é ter que se mudar todo ano em algumas situações, né? Dependendo de onde você mora na Austrália, tem casos assim. E para quem é família, com filho, se mudar não é tão simples assim, né? Sim. Inclusive, eu tô nessa casa desde quando eu cheguei em Adelaide, desde 2019, eu moro no Pois mesmo é. lugar. Pois é, você, Pri, a gente até, quando você me falou, eu até falei, nossa, é uma das exceções, boas exceções que existem de pessoas que não se mudaram, né? Uhum. Principalmente num mercado que cresceu tanto quanto a Adelaide, né? E vamos falar então agora da profissão, vamos falar um pouco mais de Vamos. coisas técnicas para quem quer comprar a casa aqui na Austrália, seja para morar, seja para investir, tá? Uhum, Começando pela profissão, a gente falou aqui mortgage broker, mortgage broking, afinal, uhum. qual é a função do mortgage broker? Existe a profissão no Brasil ou algo parecido? Isso. Explica para quem está assistindo hoje. Olha, o Brasil é um país muito grande, né? E eu acabei descobrindo ao longo desses 8 anos de Austrália que potencialmente existem coisas similares. Mas do ponto de vista, se a gente pensar assim, como o Brasil existe mortgage broking, e o que eu quero dizer com isso? Se você vai no interior de Minas Gerais, você vai ter lá um mortgage broker, né? Não. Então a profissão como a gente conhece aqui na Austrália, ela não existe. Que profissão é essa? O mortgage broker, ele basicamente, ele é quem faz o intermédio das transações de financiamentos bancários entre o cliente final e o banco. Então, basicamente, você tem um cliente com um determinado perfil e uma gama de 30 bancos. A ideia do mortgage broker é entender quem aquele cliente vai se conectar, que condições vai acabar entregando uma melhor solução com base naquele perfil. Então, isso que o mortgage faz, ele conecta dois pontos. Dito isso, ela é uma venda mais técnica, porque toda a estrutura de cálculo, de análise, de capacidade de endividamento, toda a montagem, estrutura do processo, coleta de documento, ao invés do banco fazer isso, quem faz isso é o mortgage broker. Tá? E esse trabalho, ele é um trabalho 100% gratuito. Quem nos pagam são os bancos. E todos eles nos pagam exatamente o mesmo valor. Então, quando eu falo daquela cidadezinha do interior de Minas Gerais, eu digo isso porque se você for numa cidadezinha de interior de Northern Territory, vai ter lá um mortgage broker, provavelmente. Né? Então, essa estrutura não tem. Agora, quando você vai em cidades mais desenvolvidas, né, como você pega São Paulo, né, talvez capitais extremamente desenvolvidas, os principais bancos do Brasil começaram a ter essa pessoa que os bancos pagam para captar os clientes. Mas é algo muito específico. Inclusive, a gente tem hoje uma funcionária na Capta que fazia exatamente isso em São Paulo, né? Então é possível, mas é muito nichado. Uhum. Então acaba que não é todo mundo que entende. Muitas pessoas acham que é um serviço pago, perguntam, olha, quanto precisa para fazer uma reunião com vocês? Então a profissão em si era um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Ah, interessante, muito Né? legal. E para quem está na Austrália, qual que é o visto que permite pegar um financiamento para comprar um imóvel? Essa é uma pergunta muito boa que a gente recebe lá desde 2016, né? E vai E eu continuar até brinco, recebendo. amigos. Eu disse, gente, acreditem, se financiar para estudante fosse fácil e barato e fizesse sentido, a Capta estaria muito maior do que ela está hoje, porque sem dúvida seria um produto que a gente teria, né? Vamos lá que eu procuro responder
essa pergunta com muita responsabilidade, porque às vezes a gente tem que ter cuidado com o que é dito e o que de fato vale a pena, tá? A compra, o financiamento ou compra de um imóvel, ela pode sim ser feita em vistos temporários. O questionamento é se vale a pena ser feito em vistos temporários, tá? E aí eu conto nos dedos os clientes que a gente já teve que disse, ok, faz sentido. E o porquê disso? Enquanto você não tem a residência permanente, você, além de não ter acesso a vários benefícios de governo, você tem impostos a mais que você precisa pagar. E depósitos maiores. Então, em alguns casos, dependendo do teu visto, o banco vai te pedir até 30% de depósito, fora 12% de imposto, fora um custo em torno de 10 a 15 mil dólares que você tem que mandar para o ATO para pedir para comprar o imóvel. Né? Então, a diferença entre um caso e outro acaba sendo de 150 mil dólares. Por exemplo, um imóvel de 700 mil em Queensland. Enquanto uma pessoa que tem o PR precisaria em torno de 43 mil, uma pessoa que não tem o PR, que está no visto temporário, vai precisar ali de uns 150, 160 mil dólares. Então, é uma diferença muito grande para fazer sentido comprar ou não. Então, eu sempre pergunto, você tem essa disponibilidade? É o primeiro questionamento que a gente faz. Segundo, quanto tempo falta para a chegada desse teu PR? Será que dá tempo esperar? É melhor esperar? Ah, não, só vai ser daqui a 4 anos e eu tenho o dinheiro agora. Tudo bem, potencialmente é analisado. Dito isso, tem um segundo ponto que a gente esbarra, que é a renda. Então, por que o visto de estudante não funciona? Porque ele trava na renda, né? Vamos lembrar que o estudante ele só pode trabalhar legalmente 20 horas, então tem uma série de situações que fazem com que aquele visto seja extremamente arriscado para os bancos. Então, em geral, precisamos de visto de trabalho. Sim. Dito isso, como tudo, existe uma exceção. Qual exceção é essa, Pri? Se no teu núcleo familiar, ou seja, se o teu partner ele é residente permanente ou cidadão, não importa teu visto. A gente já consegue algumas alternativas, tá? Então, se você é estudante, teu partner é PR ou cidadão, perfeito. É um momento que a gente pode conversar de todos os benefícios do governo, somente um você não teria acesso, mas você não tem que pagar todos aqueles custos a mais. Né? Então, sim. Eu sei que é complexo, mas tem que ter muito cuidado quando a gente fala... Eu costumo dizer, se você está no visto de estudante, foca na tua residência, que talvez esse seja o teu principal investimento. Até porque é o que eu sempre digo, primeiro, antes de qualquer coisa que você queira fazer, não só para compra de casa, qualquer coisa, primeiro você tem que resolver o teu visto. Isso. Porque a qualquer momento as coisas podem mudar e você pode ter que ir embora. Sim. Não é você não tem uma Sim. estabilidade dentro do visto de estudante. Sim. Então, Sim. imagina comprar uma casa, você está no visto de estudante e aí aconteceu uma coisa, você tem que voltar para o Brasil, né? As leis mudam, a gente teve uma pandemia que nunca que a gente imaginou queria ter, então sempre é bom essa estabilidade, ter o visto, aí passa para o próximo passo, a próxima fase da tua vida na Austrália com a residência permanente. Isso. Tem um ponto que é importante, porque a casa, a gente pode vendê-la, né? Ah, vou para o Brasil, eu posso vender a casa. Isso não é um fator impeditivo. O problema é que o desembolso inicial para quem não é residente permanente é tão mais alto que talvez o preço de venda dessa casa, dependendo de quando o momento que você vai ter que ir embora, talvez ela não cubra os custos que você teve. De fato a gente começa a entrar na parte de prejuízos. Então, foca na tua residência. Até lá, tem todo um conteúdo gratuito para ser consumido de educação, para você ir se preparando, entendendo o quanto precisa, para que saiu a residência, a gente começar a trabalhar no teu processo. Concordo, certíssimo.
Ô, Alvi, e existe a possibilidade de comprar um terreno e construir, ou a casa precisa estar pronta? Até apartamento, né? Que no Brasil a gente está acostumado a comprar na planta. É possível isso Uhum. na Austrália também? Toda a gama de compras é possível, ela só é um pouquinho diferente do Brasil, né? Então você pode comprar um imóvel existente, você pode comprar o terreno e construir, você pode comprar um apartamento na planta e recebê-lo. A diferença quando a gente fala em compra financiada, é só entender os timings da transação. Então, por exemplo, se eu compro um apartamento na planta, aqui na Austrália, o que você tem, e aqui de novo, tentando simplificar bastante, é um papel que te dá uma promessa de compra de quando aquele apartamento estiver pronto. Então, enquanto no Brasil, por exemplo, você pode vender um imóvel que você comprou na planta antes de recebê-lo. Você passa aquela compra para outra pessoa. Aqui na Austrália, você não pode. Você tem que efetivamente recebê-lo para depois vendê-lo. Entendeu? Uhum. Senão, ele volta para a construtora e você perde todo o teu depósito. E isso é muito importante porque se a tua estrutura de renda mudar entre a data que você assinou o contrato e a data do recebimento do imóvel, de uma forma que vai te afetar ao ponto de você não conseguir o financiamento, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? A gente teve casos de pessoas que assinaram um contrato lá 2 anos atrás para um imóvel que ia ficar pronto esse ano e nesse meio do caminho tiveram filhos. A gente teve casos de pessoas que se separaram. A gente teve casos de pessoas que se acidentaram, né? Então tudo isso são riscos que por isso que eu falo, as coisas não são tão simples, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que é dito, né? Para as pessoas entenderem os riscos dos contratos que estão sendo vendidos, né? Mas você pode construir. Eu mesmo, a minha casa eu construí, eu comprei o terreno e construí, entendendo e sabendo dos riscos envolvidos na transação. E qual é o depósito mínimo de entrada? Tá, vamos lá, vamos falar, antes da gente falar em depósito mínimo, vamos falar em três pilares, ou como a gente gosta de conversar, os três pilares da Capita Financial, né? Então, o que é que você precisa para comprar um imóvel? Então, a gente fala, você precisa de capacidade de endividamento, você precisa de desembolso necessário e você precisa encontrar um imóvel. Então, se não existe essas três coisas, não existe compra, tá? Então, a primeira coisa, a capacidade de endividamento, quem vai ditar é quanto você ganha, quanto você gasta, as dívidas que você tem, e aí a gente tem um número de capacidade de endividamento. Quando a gente fala de desembolso, e observa, Pri, que eu não estou falando depósito, eu propositalmente falo desembolso necessário. Por quê? Porque não é só o depósito. A gente tem o depósito, a gente tem os impostos, a gente tem custos com advogado, a gente tem ali registro, a gente tem, no dia que você recebe as chaves do teu imóvel, você vai ter que pagar um valor ali pro rata de água, de council, que é o IPTU, e tem vários custozinhos que vão ser envolvidos, né? Dito isso, o depósito mínimo é 5%. Tá? E em alguns casos, mães ou pais solteiros que têm capacidade de endividamento, que essa é a maior dificuldade, somente 2%. Tá? Mas, dependendo do preço do imóvel, vai ter. E aonde você vai estar comprando, tem toda uma gama de outros custos envolvidos. Entendeu? Por exemplo, um imóvel existente, né? Não um imóvel novo, zero que nunca ninguém morou, mas um imóvel existente em Adelaide, ele vai exigir, além dos 5%, todos esses custos. Então vai aumentar bastante o custo da transação, entendeu? Dependendo também do preço do imóvel, existem tetos que o governo dá que ele pode ou não isentar o preço desses impostos. Então tem muito detalhezinho um pouquinho mais técnico que acaba impactando. E é por isso que lá no Investindo na Austrália, a gente põe vários estudos de caso, dizendo exatamente, olha, esse foi teu desembolso, tá aqui tua prestação, tá aqui o que o cliente encontrou. E aqueles estudos de caso são reais de brasileiros. Eu faço sempre questão de ser
de brasileiros, né? Para que as pessoas consigam entender o que a comunidade está comprando. Sim, aqueles posts são muito legais. Inclusive, você quer dar alguns exemplos assim? Você tem aí anotado ou em mente exemplos que foram muito, que vocês já postaram até lá de valor do imóvel, quanto que foi de desembolso inicial, quanto que foi valor financiado? Você quer dar alguns exemplos? Boa. Até para a gente ter Olha, Pri, em mente, porque eu gosto daqueles conseguir, posts. né? Sabe por que eu gosto daqueles posts? Porque tem ali a localização. Então, a gente já tem É, uma ideia de, opa, aquela região ali parece que me interessa. Aquela já está muito acima do meu orçamento. aquela já está acima do budget, né? E isso é muito legal porque a gente vende na Austrália inteira, né? Então, dependendo do período, às vezes a gente tem uma imagem de determinada cidade como sendo um preço. E aí, 3 anos depois, já é outro, né? E aí as coisas vão, às vezes, ficando um pouquinho mais distantes, né? Então, vamos lá. Vamos pensar qual é a principal dificuldade que o brasileiro tem hoje de comprar. Não é a prestação. A gente trabalha, a gente ganha bem, em geral. A gente consegue fazer os pagamentos da prestação. A maior dificuldade é o desembolso inicial. Então, aqui vai para Queensland, New South Wales, provavelmente WA, um imóvel até 700 mil, WA um pouco menos, mas até 700 mil em Queensland e New South Wales, o teu desembolso para a compra daquele imóvel vai ser 40 mil dólares. Vai sair do teu bolso, se eu jogar um pouquinho mais de buffer, 42, vai, para cobrir absolutamente todos os custos necessários. Esse valor vai ser os 5%, mais os custos adicionais envolvidos. E aí sim, com os juros que existem hoje no mercado, que subiram muito dos 2 anos para cá, saiu de 2% para 6%, né? A gente vai ter prestações em torno de 950 mil. Que esse é o problema, vai doer um pouquinho no bolso, mas tu vai entrar no teu imóvel e eventualmente, à medida que as taxas caírem, essa tua prestação vai caindo junto. Você quer dar mais um exemplo? Vamos lá. Então, agora, né? A gente estava conversando aqui, acabei de receber uma notícia que uma cliente nossa acabou de ter uma oferta aceita, acabou de assinar um contrato. E eu de coração fico muito feliz, assim, porque a gente se envolve, né? A gente sabe toda a história. E aqui, ó, é uma mulher sozinha, né? Que, poxa, teve toda a jornada, juntando o dinheiro dela, comprando o próprio imóvel. E ela acabou de receber uma oferta de 570 mil no preço do imóvel, né? Vai acabar desembolsando 40 mil dólares, somando tudo. E aí a prestação dela. E aí a prestação dela vai ficar em torno de 3.200 dólares mês, né? Mas ela vai ter ali o primeiro em Brisbane. Em Brisbane? Caramba! Em Brisbane. E aí isso é muito legal, porque eu só compro se for uma casa, eu só compro se for um apartamento, o foco dela era, eu quero meu primeiro imóvel, eu quero entrar no game. E aí comprou um apartamento em Brisbane e vai finalmente sair do aluguel pertinho do trabalho dela, próximo do que ela estava buscando, dentro dos parâmetros que ela estava buscando. Então esse tipo de e-mail que eu recebo é sempre muito, muito gratificante. Sensacional. Bom, Alvin, já que a gente está falando aí de casos reais, agora a gente pode falar sobre taxa de juros, se existe a possibilidade de fixar a taxa de juros ou se ela é sempre variável, e também em relação às parcelas, se elas são sempre iguais, se você consegue adiantar as parcelas, é igual no Brasil, é diferente, como que funciona aqui? Sim, existem taxas fixas e taxas variáveis. Normalmente, essas taxas fixas elas têm um prazo. Então, 1, 2, 3, 4 ou 5 anos fixo. E os bancos eles fazem ofertas para cada um desses prazos. Então, a oferta de 1 ano fixo, ela pode ser diferente, ou normalmente é, inclusive, diferente da oferta de 2 ou 3 anos fixos. E os bancos entre si fazem ofertas diferentes.
Então tem banco que está achando que as taxas vão cair mais rápido, então ele já joga uma oferta fixa mais baixa para atrair o cliente. Tem banco que é mais conservador, que acha que vai demorar um pouquinho para as variáveis caírem, então eles seguram as taxas fixas um pouco mais altas. Então sempre tem essas diferenças. Quando você fixa por esse período, o que o banco ele te garante? Ele te garante que durante aquele período a taxa não muda. Mas se o mercado tiver uma taxa mais baixa, você também está preso naquela taxa. Tá? Então tem que ter uma análise de risco ali para entender o que você prefere. E isso é muito duro, porque a gente, por natureza, sempre quer ganhar. E às vezes ganha e às vezes perde. Né? Mas você só fica presa e fixa durante aquele período. Passado o período de taxa fixa, o teu financiamento automaticamente vira variável do mercado daquele momento futuro. Tá? Então, muito bem. Agora, Alves, posso fazer pagamentos extras? Ou como o brasileiro fala, posso pagar de trás para frente? Né? E aqui na Austrália é um pouquinho diferente. E até eu considero um pouco melhor. Você pode fazer pagamentos extras. E esse pagamento extra é 100% sem juros. Zero juros. Então vamos lá. Vamos supor que você pegou 500 mil financiado. Tá? E aí você fez os cálculos, no final de 30 anos você ia pagar 900 mil. Mas aí, um mês depois, você ganhou na loteria e ganhou os mesmos 500 mil. A tua quitação é o valor original, é os 500 mil. Você quita lá sem juros. Então, qualquer valor a mais que você paga, ele sai do teu financiamento 100% sem juros. Então, essa parte é muito positiva. Por isso que eu falo, é 30 anos. Eu digo, não é, gente. Você pode continuar economizando e quitando mais rápido sem juros. Nossa, muito bom. E quanto que tá a taxa de juros hoje? Hoje ela vai estar ali entre 6 e 6,2 para moradia, né, quando você compra para morar, e ela deve estar ali entre 6 e 6,5 até 6,8, talvez 7, você comprando como investimento. Mas isso muda, hein, Pri? Essas coisas, a tendência que a gente está vendo do mercado para o ano que vem é essas taxas caírem pelo menos 1%, o que é legal para quem já tem imóvel, porque vai ter um alívio. Dito isso, à medida que essas taxas caem, o sentimento de confiança do consumidor aumenta, a capacidade de endividamento aumenta, consequentemente, mais pessoas vão para o mercado, e aí o que acontece? Os preços sobem um pouquinho mais. Então fica sempre nessa corrida do momento que você vai se encaixar para a tua compra. Por isso que a gente gosta de dividir em 3 pilares, né? Tem a capacidade de endividamento, tem o desembolso necessário e achou um imóvel, compra. Né? Talvez você mude tua estrutura e você não consiga mais comprar tão cedo. Tem muita coisa, viu, Pri? Vou te falar. Se a gente pensar nas coisas a mais que a estrutura financeira da Austrália ela oferece, a gente não consegue entender como que o australiano não tem mais imóvel. Então, por exemplo, infelizmente, a geração do Ben, que é seu filho, a geração do Theo, vai ter esse benefício, que é nós, pais, termos um imóvel. Uma vez que você tem um imóvel, você pode colocar aquele imóvel como garantia e o teu filho compra o imóvel dele com 0 depósito. Como 0. assim? Assim. Assim? Assim. Contanto que ele tenha capacidade de endividamento para pagar as prestações. Mas assim, exatamente assim. E é por isso que eu falo da nossa comunidade. Nossa comunidade trabalha. A nossa comunidade, se precisar, vai para 2 empregos. Entende? É muito diferente. É muito fora do padrão. E quando você sai das grandes cidades, quando você vai ali, ó, para cidades menores, como Adelaide, Gold Coast, Sunshine, que é onde eu moro, mais e mais, eu brinco, né? É
é o coeficiente da praia cheia às 2 da tarde. Então, quanto mais afastada a cidade mais cheia ela está na praia às 2 da tarde. A pessoa que, em geral, preza pela qualidade de vida e está tudo bem. Mas eu só gosto de mostrar como como a nossa comunidade gosta de trabalhar e quer crescer. A gente não sai do nosso país a passeio só, né? A gente quer... A ideia é ter uma vida melhor. E aí a compra da própria casa, ou abrir o próprio negócio, ou querer... acaba virando uma consequência, né? É muito diferente, assim. Até mesmo na minha profissão, se você pega... Existem vários níveis de mortgage broking, né? Existe a Capta, a gente, se comparar nossos números de 2020 para os nossos números que estão acabando agora em dezembro, nós quintuplicamos, né? Então hoje a gente vende 5 vezes mais do que a gente fazia lá em 2020. A gente saiu de basicamente 2 pessoas trabalhando juntos para 9 pessoas. Então, mas não é toda jornada de brokers australianos que também querem ter esse crescimento. É diferente, são perfis. E tá tudo bem, cada um tem um perfil de vida que quer seguir. Ainda bem que tem mercado para todos. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. É muito legal, Alvo. Obrigado. Mais alguma coisa para acrescentar que faltou? Claro que faltou muita coisa, mas assim, que faça sentido para esse nosso episódio. Queria terminar agradecendo a comunidade brasileira. Graças à comunidade brasileira, a gente tem muito orgulho de ter sido reconhecido como o melhor broker da Austrália para esse ano de 2024. Então, a gente, de fato, eu não acho que a Capta seria o que é e não estaria tendo o reconhecimento que tem se não só a gente tivesse lutado pela comunidade, mas a comunidade nos abraçado de volta, e isso desde sempre, desde quando a gente se conheceu, desde quando o Lindomar fazia os cursos de café, né? Eu fico muito, muito orgulhoso dessa jornada, então queria aproveitar esse vídeo para agradecer, e dependendo de quando o vídeo vá pro ar, tem mais surpresas que vem por aí no mês de dezembro. Mas dia 5 ou 6 de dezembro deve ter anúncio novo aí nas plataformas. Legal. Alve, para finalizar, lembrei uma coisa. Conselhos. Dê conselhos para quem quer comprar o imóvel, porque já está no caminho do PR, mas ainda não tem certeza se quer realmente entrar nessa jornada. Por medo, por falta de informação. Então, qual seria o seu conselho para essas pessoas? Olha, para mim é muito importante você ter... É difícil ter certeza, porque se a gente for esperar ter certeza, a gente nunca tem certeza de nada. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que você deve entrar por entrar. Eu não quero que você... em nenhum momento a gente convida nossos clientes a serem nossos clientes ou comprarem imóveis se a ideia é, olha, imóvel não é para mim. Dívidas de longo prazo não é para mim. Eu prefiro seguir pagando meu aluguel, e aí cada um faz molda o seu estilo de vida para aquilo que você está procurando, né? Agora, se eu vou dar um conselho para aquele que quer, mas acha que está distante, ou quer, mas acha que é impossível, algumas coisas que eu acho muito importante. A residência, ela, de verdade, ela muda a vida. Ela muda a vida em vários aspectos. Ela te dá raízes, ela te dá possibilidade de criar raízes, ela te libera para alçar o voo que você quiser, do tamanho que você quiser, né? E a ideia de comprar imóvel é ter um plano. E finca esse teu plano, estrutura esse teu plano naqueles 3 pilares que eu falei. Primeiro pilar, e o mais importante e a maior dificuldade, junta o desembolso necessário. Foca nos primeiros 50 mil. Depois, se não for o suficiente, foca nos 75 mil. E assim vai. Agora, lembra que é teu primeiro imóvel. O maior erro que eu posso dizer agora, tendo 8 anos,
de experiência com o mercado brasileiro são brasileiros que não compraram lá atrás porque só iam comprar se fosse a casa dos sonhos que eles iam passar os próximos 30 anos. E realisticamente, gente, vocês não vão passar 30 anos nessa casa. Vocês vão vendê-la, vocês vão mudar, as coisas vão mudar, né? Então, foca no primeiro imóvel, depois a gente pensa no imóvel dos sonhos. Ótimo conselho, gostei. E assim a gente finaliza, então. Boa, fechado. Gostei. Fechado. Alvi, como que as pessoas podem falar com você e a sua equipe? Quais são as redes sociais, os Maravilha. canais de comunicação? Isso. Procurem Investindo na Austrália em todas as redes sociais. Esse é o nosso canal de comunicação em português. Fiquem à vontade de nos mandar mensagem. Se vocês querem seguir a nossa empresa em inglês, é a Capta Financial. Hoje a Capta é formada por 4 brokers. Todos os 4 brokers são brasileiros. E a gente tem mais uma equipe de 5 pessoas no suporte, onde 3 delas são brasileiras. Então a gente tem muito orgulho de ter bastante brasileiro envolvido na tua transação e no teu suporte para que você, se não se sente tão confortável assim, falando inglês, principalmente por uma parte mais técnica, fica tranquilo. Para conhecer mais sobre a nossa empresa também, nas redes sociais Capta Financial, né, @Capta Financial, o site captafinancial.com.au e, claro, entra lá, marca uma reunião, vai ser um prazer qualquer um de nós te ajudar nessa jornada. Sensacional. E tem o e-book também. Tem o e-book, é verdade. Que tem todo o passo a passo para quem ainda está no início das pesquisas, entender passo a passo de como funciona. São 10 coisas que o primeiro comprador precisa saber para essa jornada de compra do primeiro imóvel, que está lá no site. Você entra lá no site, clica e-book, é grátis, você faz um download e já começa a entender melhor o que a gente faz. E nos sigam, a gente procura trazer um conteúdo rico, o mais educativo possível, o mais claro e objetivo possível. Não, tá ótimo. É bom que vocês trazem também os estudos de caso, entrevistas com clientes. Sim, sim. Existe um quadro que a gente faz, que é o Café com o Fabiano. E o Fabiano é um dos nossos brokers e ele traz todo mês um cliente que comprou o imóvel, que vai lá contar toda a jornada. E ali a gente vê que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos os mesmos medos. E eu digo para vocês, o meu primeiro seminário para o público brasileiro foi em outubro de 2017. Em outubro de 2017, tinha um casal sentado na frente. Ele trabalhava na cozinha do Vapianos, que era um restaurante italiano, e ela num café. E hoje, eu acabei de recebi a aprovação do 6º imóvel deles. Um por ano? 6º imóvel deles. Isso. Nossa, deve dar um orgulho da casal que eu tenho muito orgulho. Sensacional. Nossa. Muito legal. Tá bom? Muito legal, Alvi. Bom, então aqui a gente finaliza. Quero agradecer você pelo seu tempo para contar sobre a sua história, a história da Capta e também trazer informação aqui para os seguidores do Oi Austrália. Obrigado, Pri. Prazer foi meu. Até a próxima. Sempre que precisar, estou por aqui. Pode deixar. E vou te chamar. Porque eu sei, eu sei que esse daqui é o primeiro, que vão surgir dúvidas, vocês podem comentar. A gente tem que fazer uma frente a frente, né? 2020 aí, vamos ver se a gente dá um jeito de... Ou a gente vai para Sunshine ou vocês vêm aqui. Boa, eu dou um pulinho aí. Fechou. Para quem está aqui assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever, deixar seu comentário, a sua dúvida, que assim eu e a equipe do Alvo também pode responder você aqui nos comentários. Claro. E a gente também pode gravar um próximo vídeo, caso seja uma dúvida que exija mais detalhes. Se você está no Spotify, lembrando que o Oi Talks está no Spotify também, e você pode ouvir
no seu carro, na academia, a qualquer momento do seu dia. Também é uma comodidade que você tem de assistir em formato de podcast. Lá no Instagram eu tô todos os dias postando updates, vida real, custo de vida e o que vocês precisam saber para morar na Austrália, para quem ainda não está aqui e também para quem já está aqui, como ter uma vida mais leve morando desse lado do mundo. É isso. Boa, Pri. É isso. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.